Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição deste 18 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma para mais um programa onde falamos sobre temas que nos preocupam, podemos dizer, nem todos os dias, mas de vez em quando nos lembramos deles, outros que nos assolam a consciência diariamente. Vamos falar de um assunto, começamos por falar de um assunto que nos últimos tempos tem dado muita conversa e provocado muitas notícias. As relações entre os Estados Unidos e a Europa. Já aqui falámos disso também. Mas nesta semana o Comissário Europeu do Comércio vai discutir tarifas em Washington. Isto depois de Trump ter anunciado que iria aplicar tarifas também à Europa, umas sobre o aço, outras sobre o alumínio. Qual é que é a melhor atuação que a Europa deve ter? É a pergunta que fazemos e é por aí que começo com o Miguel Louro. Miguel, bem-vindo. Temos uma guerra comercial em aberto mesmo? Ou isto é o Trump a anunciar tarifas que depois algumas não se aplicam, outras sim? Mas o que interessa aqui é como é que a Europa deve agir nesta circunstância. Também deve aplicar tarifas aos seus adversários comerciais? Hoje é que é mesmo pela primeira vez aquele programa em que a gente deve dizer assim: bom dia e boa semana. Pois, porque hoje o programa desta semana é gravado na segunda-feira de manhã. Foi gravado na segunda-feira de manhã. Bom dia e boa semana. Temos aí pela frente uma semana que vai dar que falar. Portanto, temos esta questão das tarifas. O que é que a Europa deve fazer? Deve agora agarrar, por exemplo, milho produzido nos Estados Unidos e tarifa, soja na América tarifa. Luís, eu vou-lhe responder assim. Ou não devemos fazer nada? Eu vou-lhe responder assim. Passamos a vida a falar de coisas que às vezes parecem secundárias. Neste momento, o mais importante de tudo é um conflito que está acima das tarifas. Eu acho que as tarifas mostraram uma vontade das partes, Europa e Estados Unidos, se afastarem. E o tema mais importante que aqui está não é o comércio. O tema mais importante que aqui está é a possibilidade de guerra. Nós que vivemos durante estes anos todos, depois da Segunda Guerra Mundial, com uma relação com os Estados Unidos, e essa relação com os Estados Unidos quebrou-se. E, portanto, ouça, se quer que lhe diga, só para responder às tarifas, eu, por mim, pela maneira como eu penso, era eu faço a minha vida, tu fazes a tua. Já sabendo que se calhar eu vou deixar de vender uma quantidade grande de produtos que vendo para os Estados Unidos. Não é? Eu sou vendedor de vinho e por acaso exporto para os Estados Unidos. Se aumentarem as tarifas, os Estados Unidos têm vinho próprio, aumentam as tarifas, não bebem o nosso. Ou só bebem o nosso se tornar muito mais barato, mas ele vai se tornar mais caro à custa das tarifas. Portanto, vou ficar à espera. Na situação que estamos a viver, uma situação, a mim cheira-me a guerra, conflito a sério. Me interessa agora as tarifas, não me interessa para nada. Pois Estás a ver? Para mim acabava com os Estados Unidos, acabava pura e simplesmente com as tarifas. Porque quem é que come as tarifas? Quem come as tarifas são o Estado. É o Estado, não são os produtores dos produtos. O Estado mete tarifas para regular os fluxos dos produtos. Mas o Estado precisa de dinheiro, como nunca. Então agora. Portanto, está aí uma... Eu acho primeiro, que as tarifas é um assunto secundaríssimo. Ou seja, neste caso, tu fazes a tua vida, eu faço a minha, ou seja, a América aplica tarifas que quiser, eu não preciso de aplicar ou faço o que quiser. O meu produto vai lá chegar mais caro e eu vou ser compensado como? Com nada, não tenho hipótese de compensação nenhuma. Não tenho, porque eu não vou ficar à espera que a Europa, no momento em que estamos, em que o dinheiro não existe, faz falta para a guerra. Quem não meter isso na cabeça está a pensar mal. Como é que me vão agora subsidiar o vinho para eu vender o mesmo vinho que vendia para a América? Não, eu estou completamente de acordo com... Filipe, bem-vindo. Obrigado, bom dia e boa semana, como o Miguel entrou e começou.
portanto, pegando nas palavras dele do afastarem-se, quem se está a afastar é claramente o Trump e a política do Trump e dos Estados Unidos. Isso não interessa. Mas quem se está a afastar, agora, depois o resultado é para o mundo. E nomeadamente para a Europa, que é o que estávamos a falar. Eu deixaria o desenvolvimento de grande parte daquilo que o Miguel disse, nomeadamente sobre a proximidade de uma percepção de tempos de guerra cada vez mais próximo, que ele o disse, digamos, para a guerra a sério, sem ser guerra comercial, para a parte seguinte que o Luís tem agendado, nomeadamente. Sim, temos sobre aqui a questão sobre a Europa, Munique, sobre guerra mesmo, exatamente, Munique, sobre a questão etc. mais bélica. Portanto, mas que efetivamente passa muito por aquilo que o Miguel já disse, mas eu deixaria isso para seguir. Sobre esta parte, concretamente, vamos lá ver. A história dos países e a história da evolução dos países, nomeadamente depois da Segunda Guerra, e o desenvolvimento económico e social que se deu, nomeadamente nas economias ocidentais, Estados Unidos, Europa, etc., e aqueles que têm o mesmo tipo de economia, América do Sul e Japão, etc., baseou-se muito no produzir mais, criar mais valor, criar mais riqueza, aumentar o comércio e a circulação de mercadorias, por forma a criar mais emprego e, ao criar mais riqueza e receitas, distribuir mais, ter mais para distribuir, criando mais emprego. Por isso, ao longo dos últimos anos, nomeadamente depois da Segunda Guerra e do Plano Marshall, que o Miguel já aqui tem falado, houve a criação e desenvolvimento e crescimento da União Europeia. Houve os tratados de comércio livre, nomeadamente do Mercosul, todo. O que é que isso fez? Fez com que passasse a haver um comércio regulado, sem dúvida, mas em que a globalização mandava. E onde as penalizações pelas tarifas, que havia antes muito o chamado protecionismo, portanto o isolamento da nossa economia, se quebrasse exatamente para isso, para poder haver mais criação de valor, mais emprego, melhor distribuição do emprego, etc. Devo dizer, obviamente, todos sabemos que grande parte da África subsaariana está fora disto, infelizmente. E depois, ao fazer, ou ao pretender fazer aquilo que está a querer fazer agora o atual Presidente dos Estados Unidos, porque quando ele diz tornar a América grande outra vez, não é isolando-se. Não estou a falar em guerra letal de armas. Não é voltando ao protecionismo, embora sendo uma grande economia e um país com 300 milhões de habitantes, não é a economia mundial e a dos Estados Unidos está pendurada como todas nas interligações. Os Estados Unidos têm petróleo e têm que importar petróleo. Os Estados Unidos têm que importar matérias-primas para as suas indústrias. Os Estados Unidos, para exportar os milhos e as sojas, etc., precisam. O grande eleitor, a maior parte do eleitorado americano do interior, vive ainda muito à conta
da produção agrícola não pode, de repente, quebrar por causa das tarifas que os outros podem impor-lhes. Já há um estudo só sobre o Canadá do decréscimo, de crescimento da economia americana, se forem para a frente as taxas dos 25% sobre alguns produtos que os Estados Unidos importam do Canadá, se eles retaliarem, bem entendido. E, portanto, aquilo que eu penso é isto, em termos gerais, a parte económica, acho que não vai ser tão rígida e tão dramática e tão intensa como aquilo que agora se está a dizer. Agora se está a dizer, mas há uma coisa que eu acho que é evidente. A Europa, como grande economia, no seu conjunto, exportadora e importadora de bens e serviços, não pode deixar de dizer: meu caro, o que fizeres levas na mesma moeda. É evidente. Portanto, então aí que uma isso cria uma crise mundial, porque obrigatoriamente, e não é preciso estudar, a inflação torna-se descontrolada com o aumento das tarifas. E os crescimentos económicos baixarão seguramente. E ao baixarem seguramente, criarão seguramente crise económica, desempregos, etc. Miguel, tem uma visão aí diferente, não é? Não tem. Tenho. Completamente. Não pode ter. É, sim. Você começou por dizer que não conseguia vender o vinho, veja lá. Eu estava a ouvir o Filipe e estava a ver a Europa dos últimos 20 anos, 30 anos. Nós, Europa, e você, não eu, olhamos para os outros, nomeadamente agora, neste momento, você olha para o Trump, a Europa olha para o Trump de uma maneira completamente paternalista, é o melhor que se pode dizer. Quer dizer, a Europa foi inimiga do Trump. A Europa achou-se com um complexo de superioridade completamente ridículo. Achou-se capaz de nós vamos pôr a América no sítio. Nós vamos pôr o Trump no sítio. Nós não vamos permitir que os Estados Unidos façam isto. Nós não vamos permitir que o Trump seja eleito. O Trump puserem todos os defeitos ao homem, atacaram o homem desde que o homem quis ser político. E ele ganhou. E ele ganhou. Bom, e agora o que é que a gente temos? Temos um Trump com aquela personalidade que a gente estamos a ver. Ele mais o Musk já levam os putos à bola para o camarote presidencial, aquela conversa que estávamos a falar. Portanto, uma irresponsabilidade que nós resolvemos afrontar. O Trump não presta, o Trump é isto, o Trump é aquilo, a América com o Trump... Quer dizer, paternalismo total. O que é que acontece? Vão para a campanha eleitoral, a Europa une-se toda à volta do anti-Trump, chamaram tudo ao homem, tentaram desmascarar. Mas não se une toda. Quase toda. É claro, mas por haver essa parte da Europa é que agora temos um problema maior. É que se nós estivéssemos todos contra o Trump era uma coisa, mas nós também estamos altamente divididos. A Europa está altamente dividida. E não tem um líder que possa ser claro. aceito. Esse é o problema. Claro. Como esse é o problema. Portanto, nós estarmos a brincar com um player como o Trump, mais a equipe dele, chamámos tudo ao homem. De um país como os Estados Unidos. E num país como os Estados Unidos. Chamámos tudo ao homem. Antes disso já tínhamos chamado tudo ao Putin. Está a perceber? Nós temos um complexo de superioridade. Armamos em não sei quê, mas depois, quando chega a hora, não decidimos. Quando chega a hora é hesitações. É andar para o lado e para trás. Parece o Benfica agora a jogar à bola, não é? Ou seja, jogamos à bola... Para o lado. Está
Está a perceber? O que é que acontece? Andamos a ter um comportamento como se fôssemos os donos disto tudo e depois somos os donos de nada. Temos a nossa casa toda desarrumada, temos fragilidades por todo lado, não falamos a uma só voz e quem ouvir nos últimos dias, por exemplo ontem, ouviram vários líderes da política e da opinião portuguesa. É completamente de chorar. Pessoas inteligentíssimas, altamente preparadas e tal, estão borradas de medo com a situação. E no momento em que estão borradas de medo só dizem disparates. Neste momento estão com um ataque de ciumeira ou de pânico em relação ao Trump. Completamente, quer dizer, como é que a gente vai decidir bem quando a gente não vê a nossa própria casa, senhora? Está a perceber? Como é que a gente acha que o Trump não pode ir falar com o Putin, mas depois e mandar cá um vice-presidente dizer o que disse aqui na Europa, em Munique, há 2 ou 3 dias, ficámos todos virgens parvas ofendidas. Mas porquê? Mas nós mandamos o parvalhão do nosso negócios estrangeiros, não é? A Israel dizer o mesmo disparate que o americano veio cá dizer. Quer dizer, nós podemos fazer tal e qual o que eles fazem, ou seja, parvoices. E eles não podem. Mas acha que o problema está nessa questão de... Na disputa política, de não concordar? Pelos vistos, os alertas não eram assim tão errados quanto isso. Dizer que o Trump iria fazer não seria a melhor opção para a Europa. Mas a Europa não tem que estar confiada no Trump. A Europa tem que ter o seu próprio modelo. A Europa tem que ser forte. A Europa é fraca e fala como forte. Está a perceber? Nós andamos aqui há 3 anos já de guerra com a Ucrânia e não andamos nem para trás nem para a frente. Estamos a massacrar completamente aquela gente e não tomamos uma decisão. Isto é completamente impossível de continuar. Está a perceber? E depois a seguir temos a mania. Quer dizer, esta nossa prestação do nosso ministro lá em Israel é de gargalhada. Ele foi lá dizer aquilo que Israel não queria ouvir. Está a perceber? Na casa deles. Foi o mesmo que o americano cá veio fazer. Mas o americano não pode. E, na realidade, o que se passa é que pode. E nós é que não valemos nada, não temos poder nenhum e vamos para a casa dos outros dizer a minha solução é esta. Mas quanto tem que ser o Miguel já empurrou isto aqui um pouco para o segundo tema, já empurrou aqui para um segundo tema que temos, e o Miguel já começou a levá-lo para aí. Vamos seguir por aí, mas deixar apenas esta posição assim mais clara. De um lado, se calhar, retaliar a sério com tarifas iguais, o que tu fazes eu também farei. Noutro caso, não fazer nada. Como forma de mostrar força e unidade para evitar que isso aconteça. Mas é que porque se fizermos, como disse, pegando naquilo que ele disse que falou aqui no Putin pela primeira vez, se fizermos como disse o Putin a seguir a uma intervenção qualquer do Trump, o Putin pode ser e é ditador, criminoso em termos de Estado, essas coisas todas que lhe quiser dizer. Agora, há uma coisa que ele é político de uma grande potência. E disse logo, a Europa os líderes europeus vão abanar a cauda àquilo que o Trump disse. Disse o Putin. E o problema é se nós viermos a abanar a cauda. Mas, por exemplo, decidir não de uma forma estratégica... Agora já estou a lançar a segunda parte. Do Vence, de Munique, etc. Mas eu esqueci-me da agenda. E aqui, Filipe... É preciso a gente falar. Filipe, o Miguel já levou isto aqui um bocadinho para o segundo tema. Foi mesmo grande choque aquele discurso do vice-presidente norte-americano em Munique. O que é que... Acha que toda a gente ficou amedrontada com o que ele disse ou a reação é outra? Não, amedrontada acho que não, mas revoltada. E aí pego mesmo nas palavras do Miguel. O Estado português e o governo português, não é só este, o
os anteriores também, e que eram de outro partido, já há muito tempo, a exemplo de alguns países europeus, deviam ter definido e reconhecido oficialmente, como por exemplo a Espanha já o fez, a resolução das Nações Unidas do Estado palestiniano, ou seja, resolve-se com 2 Estados. Bom, mas se Portugal e o governo europeu português e o anterior ainda não o fizeram oficialmente, internamente, como ele diz, eu não vou visitar a casa dos outros para dizer aquilo que eles não querem ouvir e não aceitam. Outra coisa é nós dizermos em sede da Europa, em sede da ONU e em sede nacional, Portugal reconhece o Estado palestiniano, de acordo com a resolução das Nações Unidas, número não sei quantos. Portanto, não é assim. E isto, efetivamente, tem paralelismo com aquilo que o Sr. Vence veio fazer a Munique. O Sr. Vence veio arrogantemente para a casa, digamos, dos outros, ter um discurso verdadeiramente inaceitável e de corte pronunciando corte com as relações tradicionais de amizade e transatlânticas entre os Estados Unidos e os Estados Europeus. E se ele foi franco naquilo que disse, por que não? Não, agora compete à Europa reagir. A Europa não reage nada. A Alemanha, que era em casa que estava, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Presidente alemão, consideraram logo inaceitável aquele tipo de discurso. Foi o termo inaceitável. E felizmente, e aqui eu digo claramente o seguinte: eu não gosto do Presidente da República francês, Sr. Macron. Acho que ele internamente só tem, na minha ótica, feito asneiras internas e usa as prerrogativas de um regime presidencialista em que o Presidente da República é que manda, não é o Parlamento. Não. Portanto, para contrariar a vontade popular, e a vontade popular deu já por 2 vezes a vitória à esquerda, que ele não aceita. Não é à direita, é à esquerda que ele não aceita. Mas, dito isto em termos internos, em termos europeus e de lógica mundial, eu tiro-lhe o chapéu. Primeiro, tem sido o único líder europeu que tem claramente, até em termos internos à Europa, dito que temos que ter uma só voz em termos de Ucrânia e em termos de Rússia. Que é o único que tem dito que temos que olhar para a força militar. E é o único que diz que a Europa, com força militar, incluindo os que saíram, a Grã-Bretanha, é a única hipótese que tem também de dizer: Trump, não nos ameaces com a NATO, porque nós podemos caminhar nesse sentido sem ti e ter defesas próprias. Você acha que podemos? Defesas europeias? Acha que podemos caminhar para uma guerra sem os Estados Unidos? Não é guerra. Mas é que a gente está aí para a guerra, senhor. Eu acho que não. Você sabe que eu sou um defensor da paz. Mas, agora, para dissuadir tem que mostrar que tem força. Claro, mas mostrar que tem força não é back-back, é que a gente é só back-back. É o que o Macron hoje está a tentar fazer. É só back-back. Você acha que nós estamos se não é back-back, não sei. Acha? Não, Acha que a Europa... o mundo não está preparado para uma guerra. Não, pode estar, nós é que não estamos. Não.
Nós falamos O como mundo se não fosse... pode ir para a guerra. Nós falamos O como se mundo. fôssemos os campeões e nós não somos nada. Mas nós não podemos ser arrogantes, eu concordo consigo. Está a perceber? Nós já devíamos ter o trabalhinho de casa todo bem feitinho na nossa casa. A nossa casa bem arrumada. Isso é o que eu espero que eles... Começa agora. Não, que acordem. Que Tá acordem. bem, ok. Mas Que acordem. E se calhar aí Então isso é graças ao Trump que a gente está a acordar. Esse é o meu discurso. Infelizmente. Esse é o meu discurso. Infelizmente. Esse é o meu discurso. Desde que Infelizmente, começámos a falar graças deste ao tema. Trump que estamos a acordar. Deste tema. Agora, Deste tema, Trump e nós eleições não dos Estados podemos... Unidos, é aquilo que eu Mas digo. espera aí, desde ó o Miguel. início. Há outra coisa que tem que ser dita. Nós não podemos ser subservientes aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o país do mundo que mais bases militares tem pelo mundo inteiro, incluindo na Europa. Então, se não fosse Incluindo na Europa. Então, mas tem Sobre, porquê? sobre as questões que têm dito, porquê? deixem-me juntar aqui uma peça É porque sobre deixamos. O se deixamos ou a surpresa. Por exemplo, a presença norte-americana na Europa, no mundo. O ministro da Defesa de Singapura disse na passada sexta-feira, num discurso, numa reunião de ministros da Defesa, que os Estados Unidos estavam na Ásia, ou foram aceitos na Ásia, como garantes da liberdade depois do poder colonial, para garantir que um poder de uma tirania de ferro não caía sobre os restantes países da Ásia, numa referência à questão da China e da União Soviética da época. Diz agora este ministro que os Estados Unidos foram aceitos na Ásia por esse motivo, mas agora de libertador passaram a desestabilizador e a um senhorio em busca de renda. Isto é o discurso de um grande aliado dos Estados Unidos. Ou seja, há uma grande desilusão dos aliados dos Estados Unidos com esta atuação norte-americana agora. Não é só na Europa, pelos vistos, ou não? Está-me a levar para um tema que eu não conheço e... Estava a falar desta questão da relação, da surpresa com a América. Só não que a é? minha Da resposta... relação. Mas é que a América tem o direito também de mudar. É por isso é que há eleições, não é? Há eleições na América... no país dele. Na América... Não, no seu comportamento dentro e fora do país deles. Mas será a América confiável daqui para a frente? Será a América Singapura... confiável como foi até agora? Daqui para a frente a América será confiável como era até agora para os seus aliados? Então, mas essa conversa do confiável é a mesma coisa do... Quer dizer, eu vou-me casar, trato o casamento pessimamente, mas depois obrigo. Neste caso, tenho esta coisa que é uma mulher, mas, enfim... Não estou contra os casamentos dos gajos que casam com homens, não é? Quer dizer, agora... Eu também não estou contra e digo sem ironia. Pronto. Mas eu não me caso com um homem. Pronto. Mas não, Agora, mas... confiar, eu casei-me agora isto é para sempre, mesmo tratando mal o casamento. Não pode ser. Quer dizer, os Estados Unidos estão nesses países por uma razão histórica, não é? Mas os Estados Unidos não fica preso para sempre a determinadas situações também dos países ou do mundo. Portanto, fomos para umas eleições nos Estados Unidos e estávamos a ver completamente que havia ali coisas opostas. Nós, Europa, tivemos a mania, e cá em Portugal viu-se isso claramente, de metermos na vida dos outros. É como cá se passa também. Metemos na vida deles, chamámos tudo ao homem. Lutámos contra o homem com todos os argumentos manhosos que a gente utiliza para conseguir aquilo que pretende. Mas no fim o homem ganhou. É claro que o homem não desgrama. O homem agora, à boa maneira do menino rico, que empresta a bola de futebol, mas conta agora levou para casa. Agora ele quer levar a bola para casa. Pois, ele não quer que a gente jogue. Portanto, o homem está zangadíssimo connosco. O resto é a gente pensar, não, a América vai continuar. Não, o que a gente tem que pensar é resolvermos as coisas por nós. As nossas políticas escolhidas por nós. E não estarmos agora a vida inteira baseados nos Estados Unidos vai resolver, os Estados Unidos é que decide, os Estados Unidos é não sei o quê. Não pode ser. Não pode ser. Que mara a gente chegarmos aos Estados Unidos.
andamos a dormir aqui há 30 anos, andamos a financiar coisas completamente estúpidas, não tratámos da nossa casa. E agora estamos à rasca. E estamos a achar que nós não temos o defeito e que o defeito é ele que nos abandonou. Pode ser, a gente tratámos mal o assunto e agora o homem não é abandonou. O homem diz que está contra nós. Agora nós ainda estamos numa fase de argumentação, de negócio. Epá, temos que ser manhosos. Para negociar é preciso saber negociar. Não pode ser arrogantemente armados em não sei o quê e a gente vai obrigar o gajo a aceitar a nossa razão. Vamos obrigar o gajo a aceitar os tratados internacionais todos feitos até ao momento, etc. O homem vai mudar e a gente também temos que mudar. Se não formos capazes de seguir o nosso rumo sozinhos. Temos que mudar. E estamos à rasca porquê? Porque não temos tempo para mudar. Se a guerra começasse para a semana, o Putin chegava aqui a Lisboa numa semana. Bem, para já, a guerra na Ucrânia ainda dura 3 anos, mas a Europa está a morrer, Filipe Palma. Há quem use essa afirmação? Não, eu acho que não está a morrer, embora, obviamente, não está a morrer. E a questão principalmente, como em tudo, incluindo depois em cada país em si, é uma questão de lideranças. E já dizia o Camões. Portanto, lideranças fracas fazem fraca a forte gente. Isto é a mesma coisa. Isto é a mesma coisa. É uma questão de lideranças. Só de lideranças. E, em termos negociais, que já há uns meses já aqui estávamos nós. A propósito de qualquer coisa, e o Miguel agora falou nisso, da parte negocial e do Trump e de coisa. O que a Europa, e eu tenho alguma perspectiva positiva deste início de caminho que está a acontecer, não é em Munique, é a acontecer hoje Para quem nos ouve na terça-feira, foi na segunda, em exato. França, que está a acontecer hoje em França, com o Macron, com a Inglaterra. Somos 27 e só lá estão 7. Mas estão os mais fortes. Mas eu não quero que o mais forte fale por mim. Aqueles que podem poder trazer os outros para esse caminho. É evidente que não tem que estar lá Portugal. Portugal não tem que ter exército para não sei o quê. Tem que matar, a seguir. Okay. Qualquer divisão Brunete aqui ao lado, se quisesse, chegava a Lisboa numa hora. Teve para chegar. Pô, portanto, você sabe a divisão Brunete do que é que eu estou dizendo. Sei muito bem, conheço muito bem. Portanto, chegava a Lisboa. Portanto, e contrariamente ao que ele diz, o que interessa é termos uma linguagem comum e uma perspectiva comum das relações geoestratégicas com o mundo, e o mundo hoje não podemos quebrar, como o Trump está a querer pôr o patamar lá em cima, as relações transatlânticas com os Estados Unidos, mas não podemos, como Europa, de olhar para o Extremo Oriente e para essa potência chamada, mas quem é que lhe diz assim chamada que não é ele China. Que está a olhar? Chamada China. Nós, Europa, mas nós. Quem lhe diz assim que não é o Trump que está a jogar com esses dados todos? E, portanto, nós temos que ter uma voz única e forte. E isso é que eu disse aqui já há uns meses sobre já não sei o quê, que é negociar quer dizer isso mesmo. Começamos a exigir mundos e fundos dos dois lados. Olhamos e sentamos em frente uns do outro, sabendo que negociar é, com forças equilibradas, chegar ao equilíbrio, cedendo dos dois lados. E nós, neste momento, não temos força para nos sentarmos para podermos impor cedências. Porquê é que não temos? Por isso é que eu estou a dizer, deixe lá ver o que é que sai hoje de França. Está tudo a ver, se então a Europa... Existe alguma Europa? Dito isto, ele também disse mais... A Inglaterra já saiu. Ele também disse... Começa a perceber agora que a Inglaterra já saiu. Saiu, mas está lá agora.
Está lá. É só o principal exército europeu. Pois. Pois. Então vamos a ver. Pois. Mas, Filipe, sim. agora, há duas coisas que ele disse, o Miguel, aflorou e que eu queria deixar aqui sublinhado. Um é sobre o olhar de Trump sobre o mundo e sobre aquilo que ele tinha num lado e no outro e no mundo, e nomeadamente a influência militar e as bases, etc. O Trump está a olhar para o mundo outra vez como um olhar como o do tempo colonial. Aquilo que ele está a propor à Ucrânia, a dizer assim, dás-me para cá as terras raras, se quiseres, não sei o quê, é política colonial de exploração dos recursos de países independentes ou de outros povos. Tal e qual. Pronto, ponto 1. O segundo ponto que o Miguel aflorou é quando ele disse: o Putin, se quiser, está aqui em Portugal. O Putin não quer chegar às fronteiras leste da Europa, quanto mais chegar a Portugal. Isso é tudo uma treta que andam a vender. Que andam a vender. Exatamente, que andam a vender. Não, neste momento, e pensando na política geoestratégica e também naquilo que é o passado, que isto também tem passado. Portanto, a Rússia tinha uma maneira de olhar para o mundo no tempo da União Soviética imperialista que já vinha do tempo dos czares do Império Russo, e agora o olhar é o mesmo. O que a Rússia quer é, na grande mãe Rússia e nesta zona de influência das nossas fronteiras, nós não admitimos não sei o quê. É só isso que está em causa. Não é vir cá para o outro lado. Isso é mentira. E o Trump, curiosamente, já viu isso. Aliás, na minha ótica, o grande perigo da administração Trump, tirando algumas pontas que a gente vai sabendo, na minha ótica, o grande perigo da administração Trump chama-se Musk. Com o poder de dinheiro que tem e com o poder de investigação que tem ao nível das inteligências artificiais, não sei o quê, que nós, Europa, e nós, aqui, cidadãos, aqui na Rádio Diana, não sabemos o que aí vem, nem como vamos lidar com isso. Então, arrumemos a nossa casa. Acho eu. Miguel, andamos a brincar há muitos anos. Eu sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Miguel, aliás, para concluirmos o tema... Sempre me ouviu aqui defender uma Europa forte e etc, etc. O próprio Miguel e nós não sabemos também fala isso. Desta questão da Europa forte, da liderança. Será que essa liderança vai ser aceita tal liderança de Macron que o Filipe aqui falava, ou vai surgir depois das eleições da Alemanha um grande líder europeu ou não? Como é que é? De uma forma rápida. Vai encontrar um herói ou não? Mas Miguel, falava também há pouco, ainda antes de começarmos o programa, que isto era um tempo em que alguém andava à procura de um herói, não era? Vamos ter um herói europeu? Se formos para a guerra, vamos ter um herói. Se não houver guerra nenhuma e isto não passar apenas de um conflito negociável e não sei o que é o que toda a gente pretende, não vamos ter herói nenhum. Ou seja, não surgirá assim um grande líder europeu que leva uma federação da Europa, por exemplo. Não tenho preparação para o tema. Apenas é assim. No mundo temos um chinês que democrata tem pouco. Um russo democrata tem zero. Um americano que democrata é democrata, mas é um democrata com um feitiozinho, pouco democrata. E depois temos uma Europa da bandalheira. E depois temos mais uns países periféricos e tal, dão uns toques nisto, mas pronto. Nomeadamente os BRIC. Os BRIC. Sim. Pronto. A Índia, é que a gente está-se a esquecer da Índia. Sim. Além das diferenças entre regiões dentro da Índia, vamos lá ver, exatamente. Mas a Índia é só o país mais populoso do mundo. Tem religiões e
e castas e isto lá, uma sociedade esquisita que a gente não tem que se meter nisso, para já. Tem miséria e grande, mas tem bolsas e polos super desenvolvidos. É um país de extremos e de diferenças abissais. E tem só mais população que a China. É o país mais habitado do mundo. E já que falamos em guerra, infelizmente, e oxalá não me deixemos só de falar, e tem também dos exércitos mais poderosos do mundo. Então caladinhos nem os ratos. Então, caladinhos, não. Que era o que a gente devíamos fazer. Devíamos construir uma Europa caladinhos que nem os ratos, não afrontar. Se a gente não tem poder para fazermos as coisas sozinhos, não andamos a afrontar da maneira que afrontamos, por complexo de superioridade, os outros. E neste momento, eu acho que a Europa não está cómoda. Não, cómoda não está. Não Isso é? concordo consigo. Pronto. Então se não estamos cómodos, temos que puxar por muita coisa. Eu sei é que o presidente indiano, o primeiro-ministro, não sei quem é, como é que é lá a lógica, sei quem manda É presidente, é um presidente. Eu sei é que ele visita e é recebido pelo presidente dos Estados Unidos, mas a seguir vai visitar o Putin e a seguir vai visitar o Xi, a China. Ou seja, sabe o poder que tem, porque visita-os e é recebido. Repare que eu citei os outros três. Ele vai visitar e é recebido pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela China. Não é por acaso. Pronto, ok, estou de acordo consigo. Filipe, Então vamos aprender alguma coisa com eles. E nós temos que aprender. só esta questão para o Filipe, sobre isso não tenho para dúvida terminar, nenhuma. Filipe, vai surgir tem de nascer um grande líder na Europa? Vamos usar assim, não gosto muito de ter um grande líder, Também mas não. Eu até também porque não. remete-nos para outros sítios. Ainda aparece o Kim Jong-un ou coisa do género e não queremos nada disso. Kim Il-sung, que é o fundador. Ou coisa... mas o Macron tem assumido muito este papel de ir, de falar do exército, etc. Mas as eleições na Alemanha, será que podem trazer aí outro... Externamente tem tido, nesta parte da política externa e geoestratégica, parece-me que eu aqui também faço minhas as palavras do Miguel, que se nós fôssemos especialistas em geoestratégia não estávamos aqui, estaríamos ou na Europa ou sermos nós a ser ministros dos negócios estrangeiros. Depende se tivesse colocado eleições ou não. Isso. Portanto, agora, efetivamente, é preciso... Vamos lá ver. O Miguel quase que tocou no ponto há bocado, quando falou. A Europa dá 20 anos para cá, não sei o quê, e a seguir disse 20 ou 30. A Europa, nomeadamente a União Europeia, já tiveram, sem gostar também do termo, portanto não vou dizer grande lideranças fortes e aceites e respeitadas por todos. Tanto ao nível interno, mas que se espalhava. Eu aqui vou dizer 3 nomes. Vou dizer 3 nomes de lideranças fortes e respeitadas e de olhares diferentes, um conhecido, ou mais conhecido com o meu. E, portanto, aí estou à vontade, que eu não sou sectário. Você teve um Willy Brandt e um Helmut Kohl, que são de partidos e de olhares diferentes, e que se souberam entender e respeitados na Europa toda, como chanceleres alemães. Esses eram lideranças fortes. Você teve na Inglaterra uma senhora que ficou apelidada de Dama de Ferro, a Margaret Thatcher. E, apesar de eu discordar de algumas políticas internas e não sei o que dela, era respeitada na Europa. Você na Europa, em termos de comissário europeu, dá 30 anos para cá, que a gente vem no plano inclinado sempre a descer. E, no entanto, já teve o Jacques Delors, que era um gajo que conseguia juntar aquela gente toda à volta. Está bem que eram só 15 e não 27, se calhar
quando abrimos precipitadamente as fronteiras da Europa e da União Europeia a leste, antes de estarem preparados para a democracia europeia, como ele diz, que às vezes temos a mania que somos bons, o que temos a mania que somos bons é a Europa tradicional. Porque a Europa que estava no bloco soviético ainda não está preparada para isto e a gente trouxe-os cá para dentro. Lá está ele, lá está ele. Bem, destes temas, dos Então temas... a Roménia está preparada. Mas A Hungria está preparada. Mas é que nós, mesmo aqueles que estão E agora preparados, querem meter cá a Ucrânia, está tudo maluco. mesmo aqueles que estão mais preparados do que nós, mas que têm outras ideias diferentes das nossas, a gente acha que as nossas são superiores. Da Europa tradicional. Cá está. Está a perceber? Não pode ser. Da Europa e destas questões Fomos brincar com o gajo errado. Mudamos na reta final do programa para um terceiro tema. Morreu Pinto da Costa, o histórico presidente do Futebol Clube do Porto. Como é que devem reagir os adversários? Eu acho que o Filipe, quando disse que havia grandes líderes na Europa, tinha-se esquecido do Pinto da Costa. Epá, não brincou isto. Deixe lá o homem estar morto. Já está Não, quase então a não ser- foi um grande líder. Do Porto foi. Não, do futebol nacional. À custa de quê? Não, isso para esse tema é que não. O homem está morto, vai ser enterrado e não vamos por aí. Vamos apenas dizer uma coisa que já disse em relação ao Trump. Ele tinha uns gostos diferentes dos nossos, não é? Ele pensou em ser melhor que nós, ou pelo menos em ganhar-nos a nós, sempre que lhe apetecesse, não é? A nós Benfica. A nós Benfica. Pronto. Mas ele era o Benfica, porque o Benfica era o principal rival, não é? Destruído o Benfica, o resto era fácil. Pronto. Tinha tudo. Estratégia, colocou bem as peças, preparou-se para a guerra, mas só foi para a guerra quando sabia que ia ganhar. A perceber? O Trump quer fazer uma coisa parecida. A gente vai deixar ou não? Vamos ver. Mas não podemos ir contra o Trump ou contra o Pinto da Costa como com como é que foi aqueles presidentes do Benfica que a gente tivemos, que aquilo era tudo manhoso. O Vale Azevedo. Vale Azevedo. E antes do Vale Azevedo. O Damásio. E antes do Damásio. Não, antes do Damásio. Mas a gente Jorge tivemos, Brito. a gente tivemos Foi umas Jorge Brito, não foi? presidências no Tenho Benfica. bem ideia já. E foi o Jorge Brito, não foi? Jorge Antes- Brito. Jorge Brito. O Santos. Pronto. O Santos. esse Sim, cara. o pai Martins. Sim. Não, João o Fernando Santos, Pá, João sim. Santos, João Pá, Santos, mas não João foi? Santos. João Pronto. Santos. Ou seja, nós não cuidámos do nosso clube. Isto é um bocadinho agora a brincar com os Sim. temas que vocês escolheram Sim. para isto. Nós não brincamos. A Europa também está a brincar. A Europa anda a brincar. Vai levar com Pinto da Costa. Ponto final. Agora, como é que tudo vai decorrer? Não sei. Mas se não aparece Manel Vilarinho A derrotar o Vale Azevedo. a pôr as coisas um bocadinho mais para o lado do Benfica, a derrotar o Vale Azevedo e a organizar o Benfica e pôr o Benfica já a poder competir outra vez contra o Porto, o que é que teria acontecido? Portanto, o Pinto da Costa foi o grande líder lá deles, do Norte. E aquilo esticou-se quê? Também à sociedade, também à indústria, também à maneira como ele vive, não é? Portanto, agora vamos dizer mal. Tivesse influência no norte do país? Então não teve, senhor. Então não teve. Então a gente ter um líder ganhador que vem a justiça e a bola com o rabo entre as pernas para casa e nada lhe acontece. Ele manda, ele tem um poder acima dos outros poderes todos, que é o que o Trump pensa que tem. É bem, está a perceber? Como é que a gente lida contra um homem desses? Não é com os tais parvos que a gente tivemos lá no Benfica durante uma data de tempo. Os clubes deviam ter reagido
de forma de onde ter emitido, por exemplo, uma nota de pesar ou não à morte de Pinto da Costa, mas também como é que isto era antes, durante e depois do presidente do Futebol Clube do Porto? Começo por fazer uma primeira declaração de interesses, que o Miguel já o disse e eu faço também. Sou do Benfica e isso me vai e desce como começa o hino do Benfica. Depois, devo dizer que o Sr. Pinto da Costa vai hoje ser enterrado e que eu hoje, no dia em que gravamos o programa, entenda-se. Eu, Benfica, que descanse em paz. Mas o facto de descansar em paz e não sendo hipócrita, eu diria, deixe passar esta espuma do tempo, porque o dia é próximo, é demasiado próximo. O ter falecido, que já se sabia, como todos, e desejar que descanse em paz, não invalida que se possa discutir sem hipocrisia e abertamente aquilo que o Miguel aqui já indiciou, a tentativa de poder do Norte, esse tipo de efeitos, como é que tipo de combate ao Benfica é que fez. E quando me pergunta, deviam os clubes, estou a responder, penso eu, como benfiquista, face ao que sucedeu ao longo da história e às relações e essas coisas todas que eu não quero desenvolver hoje, aqui e agora, o facto do Benfica estar calado, nem ir buscar as partes negativas em que o Benfica foi prejudicado por causa das políticas do Sr. Pinto da Costa, nem estar hipocritamente a bajular e a falar do legado, porque o legado depois tínhamos que ver que legado é que é e como é que foi. Portanto, o silêncio do Benfica, para mim, é digno, é de dignidade. É estar calado e não se meter nisto. No fundo, estar respeitando o momento ao estar em silêncio. Mas eu aceito o silêncio. Na mas minha o Benfica ótica também podia. Você falou em hipocrisia, mas eu não. A hipocrisia é uma coisa difícil de definir, de limitar. Não é? O Pinto da Costa, com a maneira como trabalhou estes anos todos, na minha opinião, também pôs o futebol português. Portanto, não estou a falar do confronto Sporting, Benfica, Porto. Estou a falar do nível a que ele pôs o futebol português no mundo. As provas que ele ganhou, mundiais, puseram a ele, ao Porto e também ao futebol português, a um nível que eu não sei o que seria o futebol português sem ter mexido o Pinto da Costa. E eu aí volto a dizer a mesma coisa. As pessoas não têm só defeitos. Quer dizer, um gajo pode ser um grande ditador. Você é um grande democrata. Eu não sou. Mas você é um grande democrata. Mas também tem um piquezinho. Exatamente. Portanto, na história houve grandes ditadores. Não é? Mas isso aí é o que você diz e com razão. O Hitler, por ter morrido, não deixou de ser o Hitler e o assassino que foi. Pronto. Portanto, deixe passar a espuma do tempo. Eu concordo com isso que disse dos triunfos. Os triunfos a nível internacional foi muito importante para o futebol português. Essa política, por exemplo, da Guerra Norte-Sul, etc., explique-me lá. Eu tenho muita coisa para dizer. Na Guerra Norte-Sul? Não, sobre o Pinto da Costa lá para a frente, depois de passar eu não vou este dizer tempo. Nada. Sobre o Pinto da Costa passar este tempo, hoje Hoje não, de certeza não. Mas só diga uma coisa. Foi dito pelo próprio atual presidente do Porto, que eu nem sabia que era Luís André. Jogava que era André, afinal é Luís André, que foi o senhor Pinto da Costa nos debates que lhe chamava sempre Luís André. Portanto, é o Luís André. Portanto, o presidente Luís André do Futebol Clube do Porto, na campanha eleitoral que ganhou
que esmagou, Na campanha eleitoral, diz você bem, disse que o Porto tinha que crescer porque 82% dos sócios do Porto eram da área metropolitana do Porto. Ou seja, o dito clube de títulos mundiais não passou de um clube, nem é regional, é localista. Localista. E eu já tenho outros dados a seguir ao Luís André ter dito os 82%, para confirmar isto. Teve uma grande influência naquilo que é hoje o futebol português no mundo. Mas ele, o que é localista. O que é a abertura do mundo do futebol no mundo aos jogadores e aos treinadores portugueses, etc, 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 etc. Não tenha dúvidas nenhumas. As pessoas não têm só defeitos. Pois não. Por isso é que eu estou aqui a respeitar. Pronto. Exatamente. E na política é a mesma coisa. Exatamente. Quando a gente vai para uma campanha eleitoral, Exatamente. eu quero lhe ganhar assim, não é? Exatamente. E vou buscar coisas. Devia haver limites para as coisas que a gente vai buscar. Mas é que devia mesmo haver. Mas o que é facto é que o Freitas do Amaral perdeu com o Mário Soares e o Mário Soares não respeitou esses limites quando lhe ganhou. Ou seja, quando há campanhas eleitorais, parece que vale tudo. Pois você não se lembra, mas eu lembro. E parece que vale tudo. Sim, mas não, em campanha eleitoral vale tudo. Mas não deve haver. O Musk e o Trump quiseram ganhar as eleições na América e fez tudo. E agora, os gajos que tiveram contra eles, o Musk tem lá as informaçõezinhas todas, sabe tudo. Tem mesmo carinha de pedir contas a todos. Então disseste aquilo, não foi? Então agora explica lá. Que agora quem manda sou eu. Pronto. Ou seja, uma coisa é campanhas. A democracia, eu não sei, em termos de uma guerra, imagina um conflito militar. A democracia é um must? Acrescenta alguma coisa para uma vitória militar? Ou, pelo contrário, é um handicap negativo? Na minha opinião, é um handicap negativo, altamente negativo. Portanto, a Europa é uma democracia, tudo bem. Mas estamos, a guerra pode agravar-se brutalmente de um momento para o outro. E nós estamos ainda a decidir as eleições na Alemanha, as eleições em França, arranjadas por Macron, assim de uma maneira completamente estapafúrdica, uma saída, um Brexit, uma saída da Inglaterra. Quer dizer, nós, a Europa, temos isto tudo esfrangalhado. Ninguém entende isto. E estamos em vésperas de ir para a guerra. Levamos uma tareia de qualquer um. Eu acho que não vamos para a guerra, mas na outra parte do Macron e do Brexit e coisa, eu concordo. Você acha. Muito bem. Mas é que aqui eu não tenho que achar. Chegamos ao eu final. Só vou para a guerra consigo, se tiver a certeza absoluta que você não me vai falhar. Temos de terminar. Portanto, você depois a seguir diz-me assim: mas eu tinha uma opinião diferente da tua. Vamos terminar o programa. Se estivermos na guerra, temos que estar a proteger as costas um do outro. Então, isso aí não tem. Fica esta última frase do Filipe. Então Fica esta última frase do Filipe Palma no final desta conversa franca. Um programa que acaba por terminar um pouco onde começou, a falar sobre esta nova relação global que se está aí a estabelecer. Será mesmo? Para ouvir quando quiser, a Conversa Franca está no ar terça-feira às 18, sábado às 10 da manhã, quando quiser na página de dnfm.com, também no canal do YouTube da DNFM, onde pode subscrever e ver e ouvir sempre que desejar. Se subscrever, vai receber também uma notificação sobre um novo programa disponível. Boa tarde.